Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu convidou os brasileiros a participarem das manifestações contra o governo Lula, marcadas para hoje em todo o país. O ex-deputado disse: "O número de erros desse governo é inaceitável e não podemos nos calar." Coronel Tadeu reconheceu que boa parte da população está desanimada e lembrou que a luta política é um esforço constante. Ele rememorou o trajeto da extrema esquerda até tomar o poder, apontando que antes de conquistar cargos eletivos importantes, eles aparelharam toda a máquina pública. Ele disse: "Eles vieram sorrateiramente, vieram conquistando as escolas, as igrejas, os sindicatos, principalmente os sindicatos de funcionários públicos, universidades, poder judiciário, rádio, televisão, jornal, a estrutura pública como um todo." O ex-deputado disse: "Vocês acham que ganhando a presidência está tudo garantido? Não. A gente precisa ganhar de volta tudo aquilo que a esquerda tirou da gente." Coronel Tadeu apontou o exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está percorrendo o país, e disse: "O que nós não podemos é ter um governo de esquerda mandando na gente e tirando toda a nossa liberdade." Coronel Tadeu lembrou: "Hoje nós estamos sendo presos por falarmos nas redes sociais. Estamos sendo banidos das redes sociais por postarmos supostas fake news. Estamos sendo suspensos das redes sociais por falarmos a verdade. Se perdermos as redes sociais, vai sobrar só a nossa voz, mas é isso que a gente precisa fazer." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 28 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Em 14 de novembro de 2023, véspera de um grande dia para todos nós patriotas. Pessoal, prestem bem atenção, hoje é terça-feira, 14 de novembro e amanhã é um feriado, dia 15 de novembro, proclamação da República. Mas para nós brasileiros será um dia muito importante para a história do nosso país. E por que eu estou dizendo isso? Porque estão programadas manifestações, o povo deve ir para a rua, o povo tem que ir para a rua protestar contra o governo federal. Mesmo o número de erros que esse governo vem praticando é inaceitável e nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar de irmos para as ruas vestidos de verde e amarelo com uma bandeira do Brasil e mostrar que nós estamos insatisfeitos. Muita gente insatisfeita, muito trabalhador, muita categoria insatisfeita. E a gente não pode de jeito nenhum deixar passar em branco. E olha, gente, eu vejo por aí às vezes um ar de desânimo em alguns brasileiros, em alguns patriotas que estiveram desde 2013 nas ruas com a gente. Vamos para as ruas, não desanime. Tenha coragem de voltar a vestir a sua camisa
verde e amarela, a sua camisa do Brasil, empunhar a sua bandeira e vamos para as ruas. Eu não sei em que cidade você está. Eu estou em São Paulo e amanhã às 14 horas eu estarei na Avenida Paulista com toda certeza. E olha, gente, basta um pouquinho de história para a gente entender o que é a política. Porque muita gente ainda não sabe o que é o processo político e como ele é complexo. Então eu vou aqui destacar algumas coisas importantes. Você que acha que as coisas precisam acontecer de uma hora para outra, você está errado. Você acha que as coisas acontecem numa única e exclusiva manifestação, por exemplo, 7 de setembro? Não, você também está errado. A luta política, gente, ela é constante. Ela é uma guerra que você trava o tempo inteiro. Vou contar um pouco de história para vocês. Em 1980 foi criado o PT, o Partido dos Trabalhadores. O que era esse partido? Era um conglomerado de comunistas que se juntaram para dar legalidade em todas aquelas ações que eles queriam e já estavam planejadas a praticar. 1980. Esse é o marco. Lembrando que a esquerda teve no poder em 1964. De 1964 até 1980 são 16 anos. Vocês se lembram disso? Os mais antigos vão lembrar que nós tivemos o afastamento do presidente, aliás, afastamento não, a renúncia do presidente João Goulart como presidente da República. E a partir daí tivemos então o Brasil sendo governado por militares das Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro. Em 1980 o PT foi criado. E olha, gente, de 1980 o PT disputou 4 eleições diretas até chegar no poder. Mas vocês acham que isso nasce de um dia para outro? Não, gente, não é assim. O PT foi muito esperto, já tinha todo um planejamento. Não adiantava mais pegar em armas e sair em quartéis, explodindo carros, sequestrando autoridades e fazendo toda aquela baderna que eles fizeram de 1964 até 1979, quando teve anistia. Não sei se vocês sabem disso. Tivemos embaixadores sequestrados, residências de ex-presidentes, ex-governadores assaltadas, tivemos policiais e militares do exército e tudo mais que você pode imaginar. O PT se tocou que a Revolução Armada não aconteceria como aconteceu em Cuba em 1950 aproximadamente. Aqui teria que ser de uma outra forma. E eles vieram, sorrateiramente, vieram conquistando as escolas, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, os sindicatos, principalmente os sindicatos de funcionários públicos. Sindicato, gente, tinha muito dinheiro. Universidades, poder judiciário, presta atenção, o poder judiciário, rádio, televisão, jornal, a estrutura pública como um todo, vereadores, câmaras municipais, prefeituras, assembleias legislativas, governos estaduais, Câmara dos Deputados, Senado, para depois, no final de tudo isso, ganhar a presidência. O PT ganhou a presidência em 2002, nas eleições de 2002, depois de ter disputado 89, 94 e 98. 3 derrotas, mas eles não pararam de crescer e não pararam de avançar. Em 2002 eles conseguiram o intento, ganharam a presidência da República. Teoricamente, a bolacha mais gostosa do pacote, ou a cereja do bolo. Mas eles chegaram lá, e a partir de então, como tudo praticamente já estava aparelhado, principalmente a estrutura estatal, eles montaram a maior quadrilha que nós já vimos passar aqui no Brasil. E todo mundo sabe muito bem disso. Olha o trabalho, quanto tempo demorou. Se você contar da fundação do PT até 2002, quando eles ganharam a eleição, são exatos 22 anos. Se você contabilizar de 1964 para cá, são exatamente 48 anos de espera.
E nós vamos querer ganhar tudo isso de uma hora para outra? Pior, gente, vocês estão achando que ganhando a presidência nós estamos com tudo garantido? Não, gente. A gente precisa ganhar de novo tudo aquilo que a esquerda tirou da gente. Então nós precisamos estar nas escolas com o nosso discurso de direita. Nós precisamos estar dentro das universidades, precisamos estar no rádio, no jornal, na televisão, nós precisamos estar no serviço público. Sindicato praticamente ele se desmanchou, mas se tivesse sindicato, nós teríamos que estar também dentro do sindicato fazendo militância. Gente, nós tivemos uma sorte muito grande em 2018 de ter aparecido o presidente Jair Messias Bolsonaro e ter mostrado pra gente que é preciso ter coragem para enfrentar esses bandidos. E ele nos ensinou isso. E digo de passagem, ele está aí até hoje. O presidente perdeu a eleição, está inelegível por enquanto, mas ele está aí visitando capital por capital, cidade por cidade, dando exemplo que nós precisamos estar na rua fazendo militância. E é isso que eu quero passar para vocês aqui, para que vocês tenham essa disposição de amanhã ir para as ruas mesmo e fazer aquilo que precisa ser feito como um bom brasileiro patriota que você é. Você não pode deixar passar essa oportunidade. E mais ainda, se você puder levar alguém, leve. Vamos encher as ruas, principalmente das capitais. Eu gravei vídeo para várias cidades, estimulando o povo a ir para as ruas. E eu gostaria muito que nas principais cidades aqui do meu estado de São Paulo e principalmente do Brasil, que a gente pudesse mostrar que o patriota está aí sim. E nós vamos combater a esquerda no Brasil, custe o que custar. A sua presença, ela é fundamental amanhã. Eu quero ver você na rua mesmo. Quero ver de verdade aonde quer que você esteja, que esteja lotado. Porque isso é militância e não é só no dia 15 de novembro. Amanhã praticamente é o primeiro passo. Amanhã começa a nossa luta para 2026. Amanhã começa a nossa batalha que vai nos levar para 2026 para conquistarmos uma vitória magnífica, com o maior número de patriotas em todos os cargos. Lembrando, gente, que em 2024 nós temos uma prova de fogo a ser vencida, as eleições municipais. Quantos prefeitos de direita nós vamos eleger? Prefeitos que não vão permitir ideologia de gênero nas suas escolas municipais. Quantos vereadores de direita nós vamos eleger em 2024? Vereadores que vão fiscalizar prefeitos de esquerda para que não haja ideologia de gênero nas escolas municipais. Essa é uma prova de fogo que nós vamos ter que superar, quer a gente queira, quer a gente não queira. E vamos ganhar em 2024. E depois temos 2026. E nós vamos eleger o maior número de deputados estaduais, deputados federais conservadores, senadores conservadores, governadores conservadores e, se Deus quiser, um presidente da República de direita. Novamente, é isso que a gente precisa. Nós temos aproximadamente 300 dias para a eleição de 2024 e mais 720 dias para as eleições de 2026. Até lá, eu quero ver você, patriota, compartilhando vídeos. Eu quero ver você ensinando as outras pessoas que não sabem exatamente isso que eu estou dizendo, dizendo para elas o que elas precisam fazer. Vigie o ensino do seu filho na escola, seja ele educação infantil, educação fundamental, educação do ensino médio ou mesmo na universidade. Vigie, faça a sua parte. E se tiver um pai do seu lado que não esteja fazendo isso, vigie o filho dele também. E chame o pai, chame a mãe e mostre para eles o que é que está acontecendo. Amanhã na Avenida Paulista, a partir das 12 horas, em frente à Fiesp, gente. Vamos para lá, quem estiver em São Paulo. Ah, eu não estou em São Paulo, eu estou em Porto Alegre. Tem um local de manifestação previsto para Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em todas as capitais. Então, portanto, não faça vistas grossas a esse momento tão importante da nossa luta contra o comunismo.
Faça a sua parte de verdade. A gente tem muito que ensinar para aqueles que não sabem o que é exatamente que a gente tem que fazer. Qual é a militância que nós temos que fazer? Qual é o trabalho que nós temos que fazer? É simplesmente nos informarmos cada vez mais e repassarmos essas informações para quem não sabe. O que nós não podemos é ter um governo de esquerda mandando na gente daqui a pouco e tirando toda a nossa liberdade. Aliás, preste bem atenção, em 2018, qual foi a nossa arma para chegar na presidência da República e eleger um grande número de deputados conservadores? Foi justamente as redes sociais. Essa era a única arma, o único canhão que a gente tinha. Eles não tinham o domínio da rede social. E hoje nós estamos sendo presos por falarmos nas redes sociais. Estamos sendo banidos das redes sociais por postarmos supostas fake news. Estamos sendo suspensos das redes sociais por falarmos a verdade. E nós não podemos deixar isso acontecer. E se um dia perdermos as redes sociais, vai sobrar só a nossa voz para quantas pessoas forem necessárias. Mas é isso que a gente precisa fazer. Eu conto com você amanhã, gente. Não é brincadeira, não. É sério. São algumas horas que você vai ficar na rua mostrando que o povo brasileiro está descontente com esse governo e nós vamos, a todo custo, tirar esse governo em 2026. Na base da luta, na base da nossa dedicação, na base da nossa energia. Convencendo, conversando e mostrando os males que esse governo está fazendo para o nosso país e para o povo brasileiro. Um abraço a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e quem estiver na Paulista, estaremos juntos. Até amanhã e boa sorte a todos.